Ao longo da história bíblica, os sonhos desempenharam um papel fundamental na comunicação de Deus com seu povo. Desde os patriarcas do Antigo Testamento até os líderes e profetas, Deus frequentemente se revelava aos seus servos por meio de visões e sonhos noturnos, transmitindo-lhes orientações, advertências e revelações sobre seus planos. Imagine, meus amigos, a grandeza e a majestade de um Deus todo-poderoso que não se limita a se comunicar apenas de maneira convencional. Não. Ele transcende as barreiras do mundo físico e alcança seus filhos em seus próprios momentos de repouso e intimidade. É por meio desses sonhos e visões noturnas que o Criador do Universo se manifesta, abrindo os olhos de seus servos para seus propósitos eternos. A Bíblia registra diversos exemplos notáveis de homens e mulheres que receberam importantes mensagens divinas através de sonhos. Esses relatos nos mostram que Deus utiliza esse meio de comunicação para se conectar com seus filhos, guiá-los em seus caminhos e prepará-los para o cumprimento de seus propósitos. Que maravilha contemplar a forma como o Senhor se revela a seu povo, transcendendo as limitações do tempo e do espaço. Um dos exemplos mais conhecidos é o da história de José, o filho de Jacó. Quando ainda era jovem, José teve 2 sonhos proféticos que revelavam seu futuro como líder e governante. Esses sonhos, inicialmente mal compreendidos por sua família, acabaram se concretizando de maneira surpreendente. Imagine o jovem José deitado em seu leito, sendo inundado por visões celestiais que lhe mostravam um futuro de grandeza e autoridade. Aqueles sonhos, que pareciam tão estranhos e incompreensíveis aos seus irmãos, eram, na verdade, a semente do plano de Deus para a sua vida. Quem poderia imaginar que aquele menino sonhador se tornaria um dia o segundo homem mais poderoso do Egito? Mais tarde, quando José foi injustamente jogado na prisão, Deus lhe concedeu a capacidade de interpretar os sonhos de outros prisioneiros, incluindo o próprio faraó. Essa habilidade especial permitiu que José fosse elevado à 2ª posição de comando no Egito, cumprindo assim os sonhos que havia tido em sua juventude. Que maravilhoso exemplo de como Deus pode usar os sonhos para preparar seus servos e cumprir seus propósitos. Outro exemplo notável é o sonho do rei Nabucodonosor, registrado no livro de Daniel. Nessa visão, o monarca babilônico viu uma grande estátua representando diferentes reinos que se sucederiam ao longo da história. Embora Nabucodonosor não conseguisse compreender o significado desse sonho, Daniel, com a ajuda de Deus, foi capaz de interpretá-lo e revelar os eventos futuros que viriam a se cumprir. Imagine a cena. O poderoso rei Nabucodonosor, atormentado por um sonho que lhe trazia inquietação e perplexidade. Ele sabia que aquela visão carregava um significado profundo, mas não conseguia decifrar seus mistérios. Foi então que Daniel, o homem de Deus, foi chamado para trazer a interpretação divina. Essa interpretação profética de Daniel demonstrou sua conexão com o Deus Altíssimo e sua capacidade de receber e transmitir revelações divinas, mesmo diante de um governante pagão. Que testemunho impressionante de como o Senhor pode se revelar a seus servos e usar até mesmo aqueles que não o conhecem para cumprir seus propósitos. Imagine a cena de Davi, o jovem pastor, deitado em seu leito, sendo inundado por sonhos e visões celestiais. Talvez ele tenha visto a si mesmo como um grande rei, liderando o povo de Deus com justiça e sabedoria. Ou quem sabe tenha recebido orientações divinas sobre como enfrentar seus inimigos e expandir o reino de Israel.
Esses relatos nos mostram que Deus não se limitava a se comunicar apenas com os profetas e patriarcas mais proeminentes. Ele também se manifestava por meio de sonhos a outros homens e mulheres que ele havia escolhido para desempenhar papéis estratégicos em seus planos. Que maravilha contemplar a forma como o Senhor se revela a seu povo, independentemente de sua posição ou status, além de seu valor histórico. Os sonhos registrados na Bíblia possuem um profundo significado espiritual. Eles revelam a soberania de Deus em se comunicar com seu povo de maneiras surpreendentes, transcendendo as limitações do mundo físico. Imaginem a grandeza de um Deus que não se limita a se revelar apenas durante o dia, quando estamos acordados e atentos. Não. Ele se aproxima de seus filhos durante a noite, quando nossos corpos descansam e nossa mente está mais receptiva. É nesse momento de intimidade que ele abre os olhos de seus servos para suas orientações, advertências e promessas. Os sonhos bíblicos nos ensinam que Deus pode se revelar a nós mesmos quando estamos dormindo, utilizando essa forma de comunicação para nos orientar, advertir, encorajar e preparar para o cumprimento de seus propósitos. Eles demonstram a capacidade divina de transcender o tempo e o espaço, alcançando-nos em nossa própria intimidade. Que maravilhosa verdade é essa! No entanto, a interpretação correta dos sonhos é essencial. Assim como José e Daniel, precisamos desenvolver um discernimento espiritual aguçado para compreender o significado das visões noturnas que recebemos. Nem todo sonho é uma revelação divina. Alguns podem ser simplesmente reflexos de nossos próprios pensamentos e preocupações. Imagine a cena de José ainda jovem, recebendo aqueles sonhos enigmáticos. Ele sabia que havia algo de especial naquelas visões, mas precisou de tempo e maturidade espiritual para compreender seu significado profético. Da mesma forma, Daniel demonstrou uma sabedoria e um discernimento ímpares ao interpretar o sonho de Nabucodonosor, revelando os planos de Deus para os reinos futuros. Portanto, é crucial aprendermos a distinguir entre os sonhos que carregam uma mensagem espiritual e aqueles que são meras projeções de nossa mente. Isso requer uma intimidade com Deus, um conhecimento profundo de Sua palavra e uma sensibilidade ao Espírito Santo que nos guia. Só assim poderemos receber e interpretar corretamente as revelações que Deus deseja nos conceder por meio dos sonhos. Até mesmo a vida de Jesus foi marcada por sonhos significativos. Quando ele ainda era um bebê, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, advertindo-o sobre os planos de Herodes e orientando-o a fugir para o Egito. Mais tarde, durante seu ministério, Jesus também recebeu orientações divinas em sonhos, como a revelação da transfiguração. Imaginem a cena. José, o carpinteiro deitado em seu leito, sendo surpreendido pela aparição de um anjo em um sonho. Naquela visão noturna, o mensageiro celestial lhe revelava os planos malignos de Herodes e o instruía a fugir com a família para o Egito, a fim de proteger o menino Jesus. Que momento extraordinário de comunicação divina! Esses exemplos nos mostram que os sonhos não eram apenas uma forma de comunicação no Antigo Testamento, mas continuaram a desempenhar um papel importante na vida e no ministério do próprio Filho de Deus. Isso nos revela a profundidade da conexão entre o céu e a terra, e a forma como Deus se manifesta a seus servos, mesmo nos momentos mais cruciais. Além disso, a Bíblia profetiza que nos últimos dias Deus derramará seu Espírito sobre toda a humanidade e os sonhos e visões se multiplicarão. Essa promessa nos indica que, à medida que nos aproximamos do retorno de Cristo, Deus
intensificará sua comunicação com seu povo por meio de sonhos e revelações. Imaginem a cena dos últimos dias, quando o Espírito de Deus for derramado sobre toda a humanidade. Homens, mulheres, jovens e velhos serão inundados por sonhos e visões celestiais, recebendo orientações, advertências e revelações sobre os eventos finais da história. Que época maravilhosa e repleta de expectativa! Essa perspectiva nos enche de esperança e expectativa, pois nos mostra que Deus está cada vez mais ativo em se revelar a nós, preparando-nos para os eventos finais da história. À medida que nos aproximamos do retorno de Cristo, seu povo será fortalecido e guiado por meio dessas poderosas manifestações do Espírito Santo. No entanto, a Bíblia nos adverte sobre a necessidade de discernimento e obediência em relação aos sonhos. Nem todo sonho é uma mensagem divina, e devemos ter cuidado para não nos deixarmos enganar por interpretações equivocadas ou por falsas revelações. Imaginem a cena de um crente recebendo um sonho intrigante e se perguntando: será que isso é uma mensagem de Deus? Nesse momento, é crucial que ele cultive uma intimidade profunda com o Senhor, estude sua palavra com diligência e esteja sensível à orientação do Espírito Santo. Só assim poderá discernir corretamente a origem e o significado daquilo que lhe foi revelado durante a noite. Portanto, é essencial que cultivemos uma intimidade profunda com Deus, estudemos sua palavra com diligência e estejamos sensíveis à orientação do Espírito Santo. Somente assim poderemos discernir corretamente a origem e o significado dos sonhos que recebemos, respondendo com obediência e fidelidade. Que não sejamos enganados por falsas revelações, mas que tenhamos a sabedoria de distinguir a voz de nosso Pai Celestial. Os relatos bíblicos sobre sonhos nos ensinam importantes lições que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Eles nos mostram que Deus pode se comunicar conosco de maneiras surpreendentes, transcendendo as limitações do mundo físico. Imaginem a cena de um crente deitado em seu leito, sendo inundado por um sonho que o deixa perplexo e intrigado. Será que Deus está tentando lhe revelar algo? Será que há uma mensagem divina naquela visão noturna? Que maravilhosa oportunidade de se conectar com o Senhor e buscar sua orientação. Ao estudarmos esses exemplos, somos desafiados a estarmos atentos e receptivos à possibilidade de Deus se revelar a nós por meio de sonhos. Devemos cultivar um coração humilde e um espírito de discernimento para que possamos reconhecer sua voz e responder com obediência. A Bíblia nos revela a importância dos sonhos como um meio de comunicação entre Deus e seu povo. Desde os patriarcas do Antigo Testamento até os líderes e profetas, o Senhor se manifestava a seus servos por meio de visões noturnas, transmitindo-lhes orientações, advertências e revelações sobre seus planos. Esses relatos bíblicos nos ensinam que Deus não se limita a se comunicar apenas de maneiras convencionais. Ele tem o poder de transcender as barreiras do mundo físico e alcançar-nos em nossa própria intimidade, utilizando os sonhos como um canal privilegiado de revelação. Que maravilha contemplar a forma como o Criador do Universo se revela a seus filhos, surpreendendo-os com sua soberania e sua proximidade. Exemplos como os de José, Daniel, Nabucodonosor e outros líderes bíblicos nos mostram que Deus pode se revelar a seus servos por meio de sonhos proféticos, capacitando-os a interpretar suas mensagens e cumprir seus propósitos. Esses relatos nos desafiam a cultivar um discernimento espiritual aguçado, para que possamos distinguir entre os sonhos que carregam uma mensagem divina e aqueles que são meras projeções de nossa própria mente.
Além disso, a Bíblia nos revela que nos últimos dias, Deus intensificará sua comunicação com seu povo por meio de sonhos e visões. Essa promessa nos enche de esperança e expectativa, pois nos mostra que o Senhor está cada vez mais ativo em se revelar a nós, preparando-nos para os eventos finais da história. Portanto, os sonhos bíblicos nos ensinam que Deus deseja se comunicar conosco de maneiras surpreendentes. Eles nos desafiam a estarmos atentos e receptivos à sua voz, cultivando uma intimidade profunda com Ele e respondendo com obediência às suas orientações. Que possamos aprender com esses exemplos e aplicá-los em nossas próprias vidas, a fim de discernirmos a vontade de Deus e sermos fiéis em cumpri-la, para sua glória e honra.